Seus maiores sonhos e projetos vivem terminando em confusão? A causa pode ser um erro espiritual oculto na história da Torre de Babel. Muitos, por soberba, cometem o mesmo erro hoje e têm suas bênçãos bloqueadas. Neste vídeo, vamos revelar que erro é esse e como quebrar esse ciclo de fracasso de uma vez por todas. Se esta mensagem ressoa em você, inscreva-se agora, pois muitos que assistem ainda não fazem parte do canal. Comente qual área da sua vida precisa de clareza e fique até o final, porque esta revelação de Gênesis 11 pode mudar seu destino. Para compreendermos a fundo a marcante história bíblica da Torre de Babel, é essencial que voltemos ao ponto de partida. Vamos visualizar o cenário mundial logo pós-dilúvio. A terra, recém-lavada pelas águas, era habitada pelos descendentes de Noé, que formavam, em essência, um só povo. O primeiro versículo de Gênesis 11 nos revela um detalhe poderoso. Todos falavam uma só língua. Imagine a sinergia e a harmonia que fluíam de uma comunicação sem barreiras. Este momento inicial, registrado no Antigo Testamento, não começa com o erro, mas com um potencial extraordinário para a cooperação. A teologia aqui nos mostra um retrato de unidade, que poderia ter sido a base para um futuro glorioso, estabelecendo o palco para um dos relatos mais importantes sobre a condição humana e a soberania de Deus, muito antes da eventual dispersão da humanidade. É fundamental refletir sobre o que essa uma só língua representava. Ia muito além de um vocabulário em comum. Significava uma mentalidade compartilhada, um fluxo de ideias e propósitos que unia a todos como se fossem um só organismo. Essa força coletiva era um dom, uma ferramenta que poderia ter sido usada para cumprir a vontade divina de povoar e cuidar da terra. Este estudo bíblico nos convida a meditar sobre o poder da unidade. A narrativa de Gênesis 11, tão central para a religião, nos mostra que a base da civilização daquela época era uma coesão sem precedentes, um fator que será absolutamente crucial para os eventos que se desenrolarão a seguir e que culminariam na confusão das línguas. Entretanto, toda grande bênção divina testa o coração do homem. Essa unidade de ser um só povo continha tanto a semente da obediência quanto a do orgulho. O potencial para o bem era imenso, mas o risco da soberba coletiva e da ambição desmedida era igualmente real. Antes mesmo de a construção da torre ser sequer planejada, o desejo de centralizar o poder e a glória em si mesmos, em vez de em Deus, começava a germinar. A lição atemporal que a Bíblia nos oferece aqui é que a força humana, quando desassociada da guia divina, tende a se corromper. A história da Torre de Babel é, em sua raiz, a crônica de como a humanidade lidou com o poder que tinha em mãos. Uma escolha que definiria seu destino. Podemos extrair disso uma aplicação prática e espiritual. A unidade que o povo de Gênesis 11 possuía era terrena, focada em seus próprios objetivos e no desejo de fazer um nome. Em contraste, a unidade para a qual somos chamados em Cristo, como vemos no Pentecostes, é espiritual. Ali, o Espírito Santo superou as barreiras linguísticas não para unificar um projeto humano, mas para espalhar a glória de Deus. A história bíblica nos alerta. Tentar alcançar o cume nos céus por nossa própria força resulta em caos. Mas quando a nossa unidade se baseia na humildade e na adoração, experimentamos a verdadeira comunhão. A questão não é ser contra a unidade, mas perguntar qual é o fundamento dela. E assim, impulsionados por essa força coletiva, o povo pós-dilúvio tomou uma decisão crucial. Em vez de se espalharem e frutificarem pela terra, como lhes fora ordenado, eles marcharam em uma só direção. Encontraram uma planície na terra de Sinear, um local que, na história da redenção, se tornaria sinônimo de Babilônia e da oposição ao plano de Deus na Mesopotâmia.
A escolha desse lugar não foi um acaso. Foi o primeiro ato visível daquela soberba que se consolidava. O cenário estava pronto para um projeto audacioso, uma cidade e torre que pretendiam desafiar os céus e que inevitavelmente provocariam uma intervenção divina. O que eles fariam ali mudaria para sempre a face da terra. É preciso que a gente entenda que cada movimento descrito na Bíblia tem um peso espiritual. O texto de Gênesis 11 nos diz que, partindo do Oriente, a humanidade encontrou uma planície na terra de Sinear e decidiu habitar ali. Essa não foi uma simples migração em busca de terras férteis. Foi um movimento simbólico. Partir do Oriente, de onde nasce o Sol, muitas vezes na história bíblica, representa um afastamento da luz e da presença de Deus. Em vez de continuar a jornada e cumprir o mandato da dispersão da humanidade por toda a face da terra, eles escolheram parar. Escolheram se concentrar. Esta decisão de se estabelecer em Sinear foi o primeiro ato coletivo de desobediência, um desvio consciente do caminho traçado por Deus para o povo pós-dilúvio e um passo fundamental na cadeia de eventos que levaria à construção da torre. A escolha da terra de Sinear é profundamente significativa. Esta vasta planície na região da Mesopotâmia era o lugar perfeito para os seus planos. Um terreno plano e aberto é ideal para a agricultura em larga escala, para a organização de uma grande sociedade e, crucialmente, para a construção de monumentos grandiosos. O local em si era um convite à ambição humana. E aqui, a teologia e a história se encontram de forma poderosa. A terra de Sinear é, no Antigo Testamento, o mesmo lugar que mais tarde seria conhecido como Babilônia. Este nome, Babilônia, ecoaria por toda a Escritura como o arquétipo do poder mundano, da idolatria e da rebelião organizada contra Deus. Portanto, ao escolherem Sinear, eles não estavam apenas escolhendo um lar, estavam, sem saber, fundando o epicentro espiritual da oposição a Deus que marcaria a história bíblica. O ato de se fixarem ali e ali habitaram, como diz a palavra, foi uma declaração de independência. A ordem divina pós-dilúvio era clara: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Encher a terra implica movimento, expansão, diversidade de lugares. Mas o povo, sendo um só povo com uma só língua, escolheu o contrário, a centralização. Eles buscaram segurança não na promessa e na presença de Deus enquanto se espalhavam, mas na concentração de sua própria força e engenhosidade em um único ponto geográfico. Era uma tentativa de criar o seu próprio paraíso, o seu próprio centro de controle, uma fortaleza contra o desconhecido. Esta decisão de interromper a jornada foi o que tornou possível o projeto da cidade e torre, um projeto nascido do medo de serem espalhados e do desejo de controlar o próprio destino. Esta passagem do estudo bíblico de Gênesis 11 nos serve como um espelho. Quantas vezes nós também buscamos nossa própria planície de Sinear? Pode ser uma carreira, uma zona de conforto, um relacionamento ou até mesmo uma estrutura de religião que nos dá uma falsa sensação de segurança e controle, mas que nos impede de seguir o chamado mais amplo de Deus para nossas vidas. O Senhor nos chama para águas mais profundas, para sair do barco, mas nós preferimos a segurança de nosso pequeno império pessoal. A lição aqui é um convite à reflexão. Estamos construindo nossa vida em um lugar que nós escolhemos por conveniência e ambição. Ou estamos dispostos a seguir para onde o Espírito nos guia, mesmo que isso signifique deixar para trás o que é confortável. A escolha do povo em Sinear é um alerta eterno contra a autossuficiência. Com o povo agora estabelecido firmemente na planície de Sinear, com sua unidade intacta e sua força concentrada, o próximo passo era inevitável. Um lugar como aquele, fértil e vasto, combinado com o poder de uma só língua, não ficaria ocioso por muito tempo.
A energia coletiva e a soberba que os levaram até ali precisavam de um foco, um projeto que pudesse expressar sua grandeza e garantir seu legado. Naquele vale, na Mesopotâmia, uma ideia audaciosa começaria a tomar forma. Uma ideia que se materializaria em tijolos e betume. Eles decidiriam construir algo que não apenas os abrigasse, mas que declarasse ao mundo e aos céus a sua glória. Uma cidade para consolidar seu poder e uma torre para projetar seu nome. Com o povo agora estabelecido na planície de Sinear, a energia daquela unidade, que antes era uma bênção, encontrou um foco perigoso. O versículo 4 de Gênesis 11 nos revela o plano que nasceu em seus corações. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e torre cujo cume chegue aos céus. Vamos analisar essa declaração, pois cada palavra está carregada de significado. Note a expressão para nós. Não era um projeto para a glória de Deus, nem em obediência a Ele. Era uma obra introspectiva, egoísta, um monumento ao homem pelo próprio homem. A construção da cidade e torre representava a humanidade se fechando em seu próprio poder, tentando criar um reino autossuficiente. Esta é a essência da rebelião que está no centro desta passagem do Antigo Testamento, um ponto crucial em nosso estudo bíblico. A motivação principal é revelada logo em seguida. E façamo-nos um nome. Fazer um nome. Aqui reside o cerne da soberba e da ambição humana. Em toda a Bíblia, é Deus quem dá ou muda um nome para significar uma nova identidade e um novo propósito sob a sua soberania, como fez com Abraão e Jacó. Ao tentarem fazer um nome para si mesmos, o povo de Sinear estava tentando usurpar essa prerrogativa divina. Eles não queriam um nome dado por Deus, queriam uma fama construída por suas próprias mãos, uma reputação que garantisse sua imortalidade na história. Este desejo de autoglorificação é um tema recorrente na teologia sobre o pecado. A Torre de Babel não era apenas uma estrutura física, era um altar à própria humanidade, um desafio direto ao primeiro mandamento de não ter outros deuses diante do Senhor. Além do orgulho, o projeto era alimentado por um medo profundo, para que não sejamos espalhados por toda a face da terra. É irônico e trágico. Eles temiam exatamente o que Deus lhes havia ordenado, a frutífera dispersão da humanidade. Em vez de confiarem na proteção de Deus, enquanto se espalhavam para cumprir seu propósito, eles buscaram segurança na concentração, na uniformidade. A cidade e torre eram, portanto, um monumento ao medo e à falta de fé. Eles queriam criar uma fortaleza que os mantivesse juntos, sob um único controle, desafiando o plano de Deus para a diversidade da origem das nações. Essa tentativa de evitar a dispersão mostra que a rebelião deles não era apenas um ato de ambição, mas também uma recusa em viver sob os termos de Deus, preferindo a falsa segurança de um império humano. A própria tecnologia que eles usaram é simbólica. O texto nos diz que usaram tijolos em vez de pedras e betume como argamassa. Naquela planície da Mesopotâmia, não havia abundância das pedras naturais das montanhas, o material de construção, por assim dizer, criado por Deus. Então, eles inovaram. Eles fabricaram seus próprios materiais, moldando e queimando o barro para criar tijolos. Isso demonstra a incrível engenhosidade humana, mas também simboliza uma confiança cada vez maior em sua própria capacidade de moldar o mundo à sua imagem. Eles não estavam usando o que Deus proveu, mas o que eles mesmos criaram do zero. Este detalhe, muitas vezes esquecido na história bíblica, revela o quão profundo era o seu projeto humanista: construir um mundo novo com materiais feitos pelo homem para a glória do homem na terra da futura Babilônia. E assim, o grande projeto começou. Na vasta planície de Sinear, o som do trabalho era uníssono, o som de um só povo com uma só língua, erguendo um desafio aos céus.
A construção da torre avançava e a cada tijolo assentado, a soberba humana se tornava mais visível, mais concreta. A cidade e torre começaram a dominar a paisagem, um símbolo crescente do que a humanidade acreditava poder alcançar por conta própria. Contudo, uma estrutura que almeja o cume nos céus não pode passar despercebida por aquele que os habita. A ascensão da torre era também a ascensão de um confronto inevitável. A obra deles estava sendo observada e uma intervenção divina, um decreto de Deus, estava prestes a entrar em cena de forma dramática. Enquanto na terra de Sinear o barulho da construção ecoava como um hino à ambição humana, nos céus um movimento silencioso e decisivo acontecia. Gênesis 11:5 nos presenteia com uma imagem de imensa força teológica. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. É crucial entender que este descer de Deus é uma figura de linguagem poderosa, um antropomorfismo. O Senhor, que é onisciente e vê todas as coisas, não precisa se deslocar. Esta linguagem comum na Bíblia indica que Deus está voltando seu foco de maneira íntima e judicial para uma situação específica. É o momento em que o soberano do universo se inclina para inspecionar de perto não apenas a obra, mas o coração por trás dela. Este é um ponto de virada na história bíblica, o prelúdio da intervenção divina. O que Deus viu ia muito além da proeza arquitetônica da construção da torre. A teologia nos ensina que o olhar divino penetra as aparências e sonda as intenções. Onde os homens viam progresso e um monumento para fazer um nome, Deus via um perigoso tumor de soberba. Ele viu o orgulho que os unia, a rebelião contra seu mandato para a dispersão da humanidade e o medo que eles tentavam mascarar com tijolos e betume. Nosso estudo bíblico revela aqui um contraste fundamental: a avaliação humana, baseada na aparência e na conquista, e a avaliação divina, baseada na motivação e na honra. Deus viu um só povo, com o dom de ter uma só língua, usando essa bênção não para glorificá-lo, mas para construir um reino para si mesmo na futura Babilônia. O texto bíblico faz questão de frisar que a obra era edificada pelos filhos dos homens. Esta expressão, recorrente no Antigo Testamento, serve para contrastar a humanidade em sua natureza terrena, finita e muitas vezes caída, com a santidade e a eternidade de Deus. Não eram filhos de Deus agindo em fé, mas filhos dos homens, agindo a partir de sua própria força e sabedoria. A Torre de Babel é o arquétipo do projeto humanista, a tentativa de alcançar a transcendência e a segurança por meios puramente humanos. Esta é a essência de toda religião idólatra que floresceria na Mesopotâmia, o homem no centro, tentando tomar o lugar de Deus. Esta passagem de Gênesis 11 nos convida a uma profunda reflexão pessoal. Da mesma forma que Deus desceu para ver a torre em Sinear, Ele observa as torres que nós construímos hoje, nossos projetos de carreira, nossas ambições, nossos relacionamentos, nossas seguranças. O olhar dele não é de um observador distante, mas de um pai e juiz interessado. A pergunta que ecoa deste texto é: qual é a fundação de nossas obras? Estamos construindo para a glória de Deus ou para fazer um nome para nós mesmos? Este relato nos chama a um exame de consciência, a alinhar as motivações de nosso coração com a vontade daquele que nos deu a própria vida e as habilidades para construir. A observação de Deus nunca é um ato passivo, ela sempre precede a ação. Ao analisar a obra e o coração dos filhos dos homens, o Senhor chega a uma conclusão. O potencial daquela humanidade, unida em rebelião, era ilimitado para o mal, e uma decisão precisava ser tomada. O silêncio divino estava prestes a ser quebrado por um decreto de Deus.
A inspeção celestial estava completa e o veredito estava formado. O juízo que viria não seria com água, como no tempo de Noé, mas com algo que atacaria a própria raiz daquela unidade arrogante, a confusão das línguas, que daria início à origem das nações. Após a observação divina, vem a ação soberana. Em Gênesis 11, versículos 6 e 7, ouvimos o próprio Deus deliberando, e suas palavras revelam a profundidade de sua preocupação. Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Reflita sobre isso. Deus não estava preocupado com a altura da torre, mas com a trajetória do coração humano. A união na soberba abriria a porta para todo tipo de mal, sem limites. Portanto, a intervenção divina que se segue não é um ato de ciúme, mas de preservação. É um decreto de Deus que visa conter a espiral de arrogância antes que ela levasse a humanidade a um ponto de autodestruição. A decisão é tomada. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. O juízo que se abate sobre Sinear é de uma sabedoria e precisão impressionantes. Deus não envia fogo do céu para consumir a construção da torre. Ele não destrói a obra da ambição humana com um terremoto. Em vez disso, ele mira na fonte do poder deles, naquilo que era a base de seu orgulho, a comunicação. A confusão das línguas foi uma ação cirúrgica que desmantelou o projeto de dentro para fora. A maior força daquele um só povo, a uma só língua, foi transformada em sua maior fraqueza. Este ato, central em nosso estudo bíblico, nos ensina muito sobre a natureza de Deus. Ele não esmaga o rebelde, mas remove o fundamento de sua rebelião. A Torre de Babel, que se erguia como um símbolo de unidade, tornou-se o epicentro da divisão. Imagine a cena naquele instante. Um mestre de obras grita uma ordem, mas o som que sai é ininteligível para seus trabalhadores. Um operário pede betume e o outro lhe entrega um tijolo com um olhar de total incompreensão. A harmonia da construção cede lugar a um caos de frustração, desconfiança e raiva. O projeto que visava alcançar o cume nos céus desmorona não por uma força externa, mas pela implosão da sua comunicação interna. A planície da Mesopotâmia, que antes ecoava com o som de um propósito unificado, agora ressoava com a cacofonia da divisão. Esta é a história bíblica da origem das línguas, um evento dramático que redefiniu a interação humana para sempre e deu início ao processo que levaria à origem das nações. É possível enxergar um ato de misericórdia dentro deste juízo? Muitos teólogos diriam que sim. Ao promover a confusão das línguas, Deus forçou a dispersão da humanidade. Em outras palavras, ele os compeliu a finalmente cumprir o mandato original de encher a terra, que eles haviam rejeitado por medo e soberba. Embora a humanidade tenha sido fraturada, essa mesma fratura permitiu que diferentes culturas e povos se desenvolvessem em todo o mundo. O juízo que frustrou o plano de fazer um nome em Babilônia foi também o mecanismo que Deus usou para garantir a sobrevivência e a diversificação da raça humana. A teologia aqui é sutil. O decreto de Deus frustrou a rebelião do homem, mas ao mesmo tempo redirecionou a história para cumprir um propósito maior. Com o decreto de Deus executado, a realidade na planície de Sinear foi irrevogavelmente alterada. A ferramenta que permitiu o planejamento e a execução da cidade e torre não existia mais. A unidade se desfez. A cooperação tornou-se impossível. A grande obra, nascida de uma ambição sem limites, agora estava paralisada por um obstáculo intransponível. O que acontece com um sonho tão grandioso quando seus sonhadores já não conseguem mais compartilhar uma visão comum? A consequência imediata e inevitável da confusão das línguas
seria o completo e total abandono da construção. Com a confusão das línguas instaurada como uma barreira intransponível, o som do trabalho na planície de Sinear cessou. Onde antes havia o barulho uníssono da construção da torre, agora reinava o silêncio da frustração e o murmúrio de dialetos desconhecidos. O grande projeto, nascido da ambição de um só povo, parou abruptamente. O versículo 8 de Gênesis 11 é direto e conclusivo. E cessaram de edificar a cidade. Imagine aquela estrutura imponente, meio construída, um monumento não mais à glória humana, mas à sua tolice. A torre, que deveria fazer um nome para eles, tornou-se um marco do fracasso de sua soberba. Um esqueleto de um sonho que ousou desafiar os céus e falhou. O abandono da construção foi a consequência lógica de um projeto cuja fundação de orgulho havia sido pulverizada. A segunda consequência foi a realização de seu maior medo. O texto continua no mesmo versículo. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Esta é a grande dispersão da humanidade. É uma das ironias mais poderosas de toda a Bíblia. O projeto da Torre de Babel foi concebido com o propósito expresso de evitar a dispersão, de manter o poder centralizado. No entanto, foi o próprio projeto que provocou a intervenção divina que, por fim, os forçou a se espalhar. A teologia aqui é cristalina. Os planos do homem podem ser grandiosos, mas a soberania de Deus prevalece. Ele usou a própria rebelião humana para cumprir seu plano original, mostrando que seus propósitos não podem ser frustrados. Este ato da dispersão é o que na narrativa do Antigo Testamento dá a origem das nações. Com a comunicação quebrada, os grupos que agora falavam a mesma nova língua naturalmente se uniram. Famílias e clãs linguísticos se formaram e começaram a migrar para longe da planície da Mesopotâmia, buscando novas terras. O sonho de um império humano unificado sob a bandeira da Babilônia foi desfeito pelo decreto de Deus, dando lugar a um mundo de muitas culturas, muitos povos e muitas línguas. Cada grupo que partia levava consigo o eco daquela experiência em Sinear, uma lembrança de como a tentativa de alcançar o cume nos céus por conta própria resultou na fratura da família humana. Este evento é fundamental para todo o restante da história bíblica. Essa imagem do abandono da construção serve como uma poderosa metáfora para nossas vidas. Quantos de nossos projetos, nascidos do orgulho ou da ambição egoísta, não acabam como torres inacabadas? Muitas vezes, o fracasso não se deve à falta de talento ou de recursos, mas a uma confusão interna de motivações, a uma falta de alinhamento com a vontade de Deus. Este estudo bíblico de Gênesis 11 nos alerta que qualquer empreendimento que não tenha Deus como alicerce e como glória final está destinado a se tornar um monumento à nossa própria fragilidade. A lição da religião bíblica não é para não sonharmos ou construirmos, mas para nos certificarmos de que estamos construindo no terreno certo e pelos motivos certos. A torre, agora silenciosa e incompleta, e o povo, agora espalhado pelos 4 cantos da terra, deixaram para trás um legado. Aquele lugar precisava de um nome, um memorial que contasse para sempre a história do que ali aconteceu. A cidade inacabada receberia um nome que se tornaria um sinônimo eterno daquele juízo divino. Uma palavra que encapsularia para sempre o resultado da rebelião humana contra o Criador. O nome dado àquele lugar seria a própria definição de confusão, um lembrete perpétuo do evento que mudou tudo: Babel. O capítulo se encerra dando nome e significado ao local daquele grandioso fracasso. Gênesis 11:9 nos explica: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Na língua hebraica, há um jogo de palavras poderoso aqui. O nome Babel soa muito como o verbo confundir, Balal.
Portanto, o próprio nome da cidade tornou-se um memorial eterno daquele ato de intervenção divina. O significado de Babel é literalmente confusão. Aquele lugar, que deveria ser um monumento para fazer um nome de glória para o homem, foi batizado pela história com o nome de sua própria ruína. Um lembrete indelével do resultado da soberba e da ambição quando confrontadas com a soberania de Deus. O legado da Torre de Babel é duplo e profundo. Por um lado, dentro da narrativa da Bíblia, este evento serve como a explicação fundamental para a diversidade que vemos no mundo. É a história da origem das línguas e, consequentemente, o ponto de partida para a origem das nações. A dispersão da humanidade a partir de Sinear é o que dá o pontapé inicial para a formação dos diferentes povos e culturas que encontramos ao longo de todo o Antigo Testamento. Por outro lado, e talvez mais importante para a teologia, Babel e sua encarnação posterior, a Babilônia, torna-se um símbolo duradouro. Representa a civilização humana organizada em oposição a Deus, o auge do poder secular, do orgulho e da rebelião que o livro do Apocalipse mais tarde retrataria como o grande inimigo do povo de Deus. Para que nosso estudo bíblico seja completo, precisamos contrastar o evento de Babel com o de Pentecostes no livro de Atos. É uma inversão divina perfeita. Em Babel, a tentativa humana de criar uma unidade forçada com um só povo e uma só língua para alcançar os céus resultou na confusão das línguas e na dispersão por juízo. Já em Pentecostes, a submissão humana ao Espírito Santo resultou em um milagre de comunicação. Cada um ouvia o Evangelho em sua própria língua, que deu início à unidade espiritual da igreja e à dispersão para pregar as boas novas. Babel é o homem tentando subir pela força da soberba. Pentecostes é Deus descendo pela graça para unir. Essa é uma chave de ouro da religião cristã para entender o plano de Deus. A história bíblica da Torre de Babel permanece como um alerta perpétuo para cada um de nós. É um aviso contra a autossuficiência, contra o desejo de construir nossa vida para fazer um nome para nós mesmos, e contra o orgulho de achar que nossos planos podem ignorar a vontade de Deus. Qualquer projeto, seja pessoal ou coletivo, que se baseie na ambição humana desvinculada de Deus, está fadado a se tornar uma torre de confusão. Contudo, a história não termina em desespero. A confusão de Babel não foi a palavra final. A narrativa da redenção que se segue em toda a Bíblia é o plano de Deus para reunir os povos espalhados não em uma cidade e torre física, mas em um corpo espiritual, a família de Cristo. Portanto, o relato de Gênesis 11 é muito mais do que a história de uma construção da torre na antiga Mesopotâmia. É um retrato da condição humana, de nossa inclinação à autoglorificação e da resposta soberana e, em última análise, misericordiosa de Deus. O abandono da construção e a dispersão foram um juízo, mas também o meio pelo qual Deus assegurou que seu plano redentor alcançasse todos os cantos da terra. O objetivo final de Deus não era a confusão, mas uma unidade muito maior, profetizada em Apocalipse, onde pessoas de toda tribo e língua e povo e nação estarão unidas, não por tijolos e betume, mas pelo louvor ao Cordeiro. A poderosa lição da Torre de Babel nos mostra que a linha entre a ambição, que glorifica a Deus, e a soberba, que gera confusão, é extremamente fina. O segredo não é parar de construir, mas garantir que Deus seja o arquiteto e o fundamento de todos os nossos projetos. Por isso, quero deixar uma pergunta para a sua reflexão. Qual torre em sua vida você percebeu que precisa parar de construir com as próprias forças e entregar completamente nas mãos de Deus? Deixe sua experiência ou sua opinião sobre este estudo bíblico nos comentários. Seu testemunho pode ser a luz que outra pessoa precisa para derrubar a própria torre de orgulho.
E se esta mensagem transformadora tocou seu coração, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que preparamos para fortalecer sua fé. Não saia ainda. O vídeo que está aparecendo agora na sua tela é a continuação perfeita para esta jornada de aprendizado. Clique e assista. Que a paz de Deus guie todos os seus passos e projetos. Eu sou o Bíblia Narrada e nos vemos no próximo vídeo.